Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Nada nesta vida nos separará. Oh, Santo de Israel, grandioso és tu, Senhor, por isso eu amo, adoro, exalto e glorifico o teu nome. Quero aqui, ó Deus, diante da tua presença, entrar no Santo dos Santos e consagrar a minha vida, a vida de todos que me ouvem, a ti, Senhor, porque somos dependentes, necessitados da tua graça, do teu favor, da tua bondade sobre as nossas vidas. Graça e paz a todos os ouvintes queridos deste canal Coração Ensinável. Agradeço a Deus pelo dom da sua vida, agradeço a Deus por você estar aqui conosco, meditando, compartilhando, enviando estes áudios para que outras pessoas também sejam edificadas. Agradeço a cada um que lembra de dar o seu joinha e assim contribui para que este canal continue crescendo, porque quando você manifesta que você gostou ou comenta, o YouTube encaminha estes áudios para mais pessoas e que assim o favor de Deus também alcance muitas vidas que estão hoje passando por dificuldades, vivendo na escuridão, porque desconhece a palavra da verdade, estas palavras de vidas que estão escritas aqui para todos nós, que ainda esta palavra está disponível e o Senhor está chamando para completar a mesa da ceia do Senhor. Queridos, hoje nós vamos compartilhar o capítulo 11 da Carta aos Romanos e quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito e continuará fazendo. E hoje a leitura, o autor vai nos ensinar que Deus não rejeitou Israel, amém? No capítulo 11 da carta de Romanos. Deus não rejeitou Israel. Lembrando que tudo isso daqui é continuação das leituras anterior, né? Que nós aprendemos, por exemplo, né, que Paulo fala um zelo pouco esclarecido, onde ele aqui se referia aos judeus, falou sobre o evangelho, né, que está acessível a todos, né, que a palavra está perto de você, a palavra está perto de nós, está em nossa boca e em nosso coração. E o que ele quis dizer isso é que a palavra da fé que nós falamos, que nós pregamos, né? Se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então Paulo nos ensina que seremos salvos, porque ele diz também que é acreditando de coração que se obtém a justiça, e essa justiça é a justiça de Deus, e é confessando com a boca que se chega à salvação, né? Como ele diz que realmente a Escritura diz que todo aquele que acredita nele, no Senhor Jesus, não será confundido, né? E ele acrescenta que não há distinção entre judeu, grego, né? Porque o Senhor é o Senhor de todos, seja rico, né? Que o Senhor é Senhor de todos e ele é rico para com todos aqueles que o clamam, que o invocam, que se rende, né? Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Esse foi o ensinamento anterior. E hoje nós vamos, então, ler esse capítulo 11, que Deus não rejeitou Israel. E Paulo continua: pergunto, então,
Será que Deus rejeitou o seu povo? E ele responde: de jeito nenhum. Eu também sou israelita. Paulo está falando dele, né? Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele tinha conhecido desde o princípio. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz na passagem em que Elias acusa Israel diante de Deus? Quando ele diz: Senhor, eles mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, fiquei apenas eu e ainda procuram tirar minha vida. O que foi que a voz divina respondeu para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua acontecendo hoje. Sobrou um resto, conforme a livre escolha da graça. E isso acontece pela graça e não pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que procurava? O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que procurava, mas os escolhidos conseguiram. Os demais ficaram endurecidos, como diz a Escritura. Deus deu a eles um espírito de torpor, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justo castigo. Que seus olhos fiquem escuros para não verem, e fazem com que suas costas fiquem sempre encurvadas. Versículo 11. Israel e a salvação dos pagãos. Agora eu pergunto, será que eles tropeçaram para ficarem caídos? De jeito nenhum. Mas assim aconteceu para que a queda de Israel tornasse possível a salvação para os pagãos e para que Israel ficasse com ciúme. Ora, se a queda de Israel se tornou riqueza para o mundo, e se sua decadência se tornou riqueza para os pagãos, o que não será a total participação de Israel na salvação? Portanto, digo a vocês, pagãos, como apóstolo dos pagãos, eu honro o meu ministério, para ver se provoco o ciúme dos que pertencem à minha raça, e se consigo salvar alguns deles. Pois, se o fato de eles serem rejeitados trouxe a reconciliação do mundo, o efeito da reintegração deles será a ressurreição dos mortos. Versículo 16. A raiz sustenta a árvore. Se os primeiros frutos são santos, toda a massa também será santa. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Se alguns ramos forem cortados, e você, oliveira selvagem, foi enxertada no lugar deles, e agora recebe a seiva das raízes.
Não se envaideça, nem despreze os ramos. Se você se orgulha, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Você poderá dizer: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada, certo? Mas eles foram cortados por causa da falta de fé deles, ao passo que você permanece firme pela fé. Não fique cheia de soberba, mas de temor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, portanto, a bondade e severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade de Deus para com você, sob a condição, porém, de que seja fiel a essa bondade. Do contrário, você também será cortada. Quanto a eles, se não permanecerem na falta de fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Pois, se você foi cortada de uma oliveira selvagem e contra a natureza foi enxertada na oliveira boa, tanto mais eles poderão ser enxertados na própria oliveira boa a qual pertencem. Versículo 25. Deus não volta atrás. Irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério, para que vocês não se tornem convencidos. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que chegue a plenitude das nações. Então, todo Israel será salvo, como diz a Escritura. De Sião sairá o libertador. Ele vai tirar as impiedades de Jacó. Essa será a minha aliança com eles, quando eu perdoar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos, mas quanto ao Evangelho, eles são inimigos para a vantagem de vocês. Mas, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Vocês foram desobedientes a Deus, e agora, pela desobediência deles, vocês conseguiram misericórdia. Do mesmo modo também, eles agora desobedeceram, a fim de que, pela misericórdia feita a vocês, eles consigam então a misericórdia para eles. Deus encerrou todos na desobediência, para ser misericordioso com todos. As decisões de Deus são insondáveis. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis os seus caminhos. Quem poderá compreender o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Porque todas as coisas vêm dele, por meio dele
e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, como é linda, Pai, a tua palavra. Grande e soberano é o Senhor, Rei da glória, Santo de Israel. Aqui, queridos ouvintes, amados do Senhor, eu concluo a leitura do capítulo 11 da carta aos Romanos, para a glória de Deus. E neste momento eu peço que o Espírito Santo de Deus venha de encontro a cada um de nós para meditarmos esta palavra e que Ele venha nos ensinar da maneira e como e a quem Ele quiser, né? E aqui, Pai, nós estamos, meu Deus, necessitamos sempre da Tua bondade e da Tua graça. E aqui, meus queridos, como de costume, eu comento, né, a leitura depois de ler. E aqui nesse capítulo 11, do versículo 1 ao 10, Paulo ele está nos ensinando que, ao contrário do que se poderia crer, Deus, ele nunca, jamais, ele não rejeitou Israel, né? Assim como um resto, né? Paulo mencionou na leitura, resto, né? Que ele quis dizer que permaneceu fiel no tempo de Elias. Quando Elias, ali, ele fala assim, Senhor, eles mataram os teus profetas, eles, né, arrasaram os teus altares, fiquei apenas eu e ainda procuram tirar minha vida. Mas aí o que a voz do Senhor disse para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. O que nós aprendemos com isso, meus queridos? Que Deus, ele sempre reserva uma parte para ele. Deus, ele não perde batalha. Deus, ele não fica, né, sem ninguém para o adorar. Ele sempre vai reservar alguém para ele. E aqui, como ele disse para Elias, né, que permaneceu fiel, né, no tempo que Elias estava sendo perseguido, o Senhor reservou para ele 7.000 homens que não adoraram, não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então, Paulo nos ensina isso, que ao contrário do que se poderia crer, Deus não rejeitou Israel, assim como um resto permaneceu fiel no tempo de Elias, agora também há pessoas que acreditam no Evangelho, garantindo desse modo a continuidade da vontade de Deus na história da humanidade. E hoje nós estamos aqui para ser um resto que acredita na palavra de Deus, que confia na bondade de Deus e que Deus continua nos abençoando. É por isso que eu e você estamos aqui proclamando, lendo, meditando, ouvindo esse evangelho, porque nós somos da parte de que pertence a esse grupo, um resto, né, que permanece fiel na esperança, na fé que Deus é bom. E ainda do versículo 11 ao 15, quando nós lemos, né, que a raiz sustenta a árvore, aquilo, Paulo está falando sobre a raiz, que é aquela que sustenta. O que ele está falando? Que mal acolhido por grande parte de Israel, o evangelho, ele pôde ser anunciado aos pagãos. Aqui refere-se aos judeus, né, que rejeitaram, que não acreditaram que Jesus Cristo era o Senhor. Então, por causa disso, Paulo foi enviado para então pregar aos pagãos.
provocando então o ciúme ao povo escolhido. Então aqui Paulo está nos dizendo nesses versículos que, mal acolhido por grande parte de Israel, o evangelho pôde então ser anunciado aos pagãos, e assim a igreja se liberta do regime judaico. E esse fato que aconteceu deveria então provocar o ciúme de Israel e só então chamar a atenção deles para Cristo. Paulo, ele usa essa situação, então ele espera a conversão de Israel como uma ressurreição. Amém, queridos? E aí ele fala, né, que Israel e a salvação dos pagãos. Isso do versículo 11 ao 15, perdão, que é do 11 ao 15, que é Israel e a salvação dos pagãos. E já do versículo 16 ao 24, que ele falou agora, né, da raiz que sustenta a árvore, ele está se referindo aqui principalmente para os pagãos, que não é porque eles receberam a graça de Deus que eles agora tinham que se ficar contando vantagem, se gloriar, né, como foi lido. Então, os pagãos que acreditaram, que se converteram, né, eles seriam tentados a desprezar os judeus, ou seja, a zombar dos judeus, a esnobar os judeus. Eles poderiam ser tentados a fazer isso, desprezar os judeus. Aí Paulo então vem e alerta eles. Lembra que o cristianismo nasceu para eles, para o povo judaico, e que os pagãos que acreditaram, eles são como incesto, ou seja, foram inseridos, mas o Senhor Jesus veio para os judeus. Então, o cristianismo nasceu do povo judaico e que os pagãos que acreditaram, se converteram, eles são como incesto no povo de Deus. E ainda mostra que, pela mesma comparação, que os judeus, eles também podem aderir ao evangelho e produzir frutos com maior facilidade, né? Porque eles pertencem à raiz original. E qual é a raiz original? É Deus. Eles pertencem a Deus. Então, Paulo, ele chama a atenção, né? Para que não se vanglorie, porque os judeus, eles podem aderir ao evangelho e produzir frutos com maior facilidade, né? Porque eles pertencem a essa raiz original. E por outro lado, Paulo acrescenta também que os pagãos, né, que se converteram, eles correm o perigo de perder a fé. E se eles forem cortados do tronco, né, como é que também os pagãos convertidos, eles correm esse perigo de perder a fé e ser cortado do tronco onde foram enxertados. Amém? Então, isso que ele tá falando ali do versículo 16 ao 4. E nós lemos também do versículo 25 ao 32, que Deus não volta atrás. Olha que garantia extraordinária que nós temos. Uma vez que Deus nos perdoou, uma vez que Deus nos prometeu, uma vez que Deus fez aliança, Ele não volta atrás, né? Então, Paulo ainda nos diz, irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério. Olha que coisa maravilhosa, ou seja, uma vez que o Senhor nos deu, Ele não nos tira de volta, né? Quantas pessoas, né, aceitam o Senhor, acreditam nele, e aí erram, pecam, aí acha que o Senhor então tirou a salvação dele, ele não pode mais ser salvo. O Senhor não é assim,
né? Então, Paulo, ele está nos dizendo, Deus não volta atrás. E isso é um mistério, e a gente não pode ignorar esse mistério, né? Porque nós nos tornemos, né, parte da família de Deus. Então, Paulo, ele nos fala que o povo, né, nesses versículos, que Deus não volta atrás, e ele nos diz que o povo de Israel, ele não foi rejeitado para sempre. Aqueles que rejeitaram o Senhor, eles não são rejeitados para sempre, porque Deus não volta atrás nas suas escolhas. O futuro da salvação permanece aberto ao povo da promessa, e eles são o povo da promessa. Abraão, né, é a quem Deus fez aliança. Então, Deus não volta atrás. O futuro da salvação permanece aberto ao povo da promessa. E Paulo ainda nos ensina que através de uma história misteriosa, né, que o Senhor continua a guiá-los para mostrar a todos que Ele salva. Por quê? Por que que Jesus nos salva? Por que que Deus fez tudo isso para nós? Porque Ele continua a nos dizer que Ele nos guia, que Ele nos mostra que a todos que Ele salva, Ele faz isso porque Ele ama, pois a misericórdia dEle é dirigida a todos que cremos. Paulo nos fala muito claramente isso. O futuro da salvação permanece aberto ao povo da promessa, porque através de uma história misteriosa, o Senhor, Ele continua a guiar-nos para mostrar a todos que Ele salva, porque Ele ama, pois a misericórdia é dirigida a todos. E ali ainda, queridos, para finalizar este áudio, esta leitura, no versículo 33, onde Paulo fala sobre as decisões de Deus são insondáveis. E é uma coisa tão maravilhosa, porque aqui Paulo, ele contempla o final da história. Ele contempla quando a humanidade toda se reúne, né? Salva por Deus. A humanidade, ela é salva por Deus. Aí Paulo, ele tem essa exclamação de admiração. Ele tem essa atitude de adoração ao Senhor, quando ele diz, né? Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis os seus caminhos. Quem poderá compreender o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe prestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Aí Paulo finaliza, porque todas as coisas vêm dele, por meio dele, e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia. Que coisa extraordinária é a tua palavra, Senhor. Eu sinto o meu espírito sendo restaurado, renovado neste momento, através destas palavras lindas de Paulo, porque todas as coisas vêm dele, por meio dele, e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém.
Oh, querido Deus, aqui eu te louvo, te adoro, engrandeço. Pai, eu rogo, eu suplico, eu intercedo por cada vida que estão ouvindo esta palavra agora, que elas possam ser envolvidas pelo teu maná, pela tua graça, assim como eu estou sendo envolvida neste momento, pelo abraço do teu Santo Espírito, Pai. Quero, Pai, te agradecer por esta grande majestade de riqueza que está somente em ti, Pai. Oh, Senhor da glória, obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Vai de encontro à vida de cada um que estão aqui, tirando um tempinho para ouvir a palavra santa do Senhor. Assim eu te louvo, Pai, te agradeço. Continua conosco. Nos dê, Senhor, um dia de paz, de alegria, de vitória. Nos dirija, nos ensinando, Senhor, a lidar com todas as situações das nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém e amém. Graça e paz a todos, querido. Um excelente dia. Não esqueça de compartilhar e encaminhar estes áudios para alguém que você acredita que precisa ser edificado no Senhor. Amém? Obrigado a todos vocês que manifestam, que encaminham e que o Senhor seja Ele o recompensador para a sua vida. Deus os abençoe. Amém.